Bom dia, Fernanda aqui para mais um orvalho. É o Senhor nos nutrindo nesta manhã e nos alegramos muito por estarmos aqui juntos, reunidos. Nos alegramos porque o Senhor é bom. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Então nos alegremos nele. Bom dia, Solzinha! Tudo bem? Como é que você está? Espero que bem. Bom dia, Cleide! Espero que você esteja bem. Pamela, Mateuzinho, que bom que você está aqui. Me alegro por vocês estarem aqui comigo nesta manhã. Eu sei que o Senhor tem algo especial para nós essa manhã. Pastor Sérgio, olha só. Bom dia. Vamos orar, entregar ao Senhor este tempo, pedir para que Ele possa nos instruir através da sua palavra, que a porção que o Senhor tem para nós possa ser entregue a nós, né? Porque é muito comum, às vezes, o Senhor ter algo a nos dizer e a nossa mente, ela não conseguir alcançar, né? O nosso entendimento está tão fechado que o Senhor está falando e a gente não consegue compreender. Então, sempre ore pedindo ao Senhor para que Ele abra o seu entendimento, para que Ele te ajude a compreender. Porque é fácil nós perdermos a direção do Senhor por falta de entendimento. Então, que essa seja a sua oração. Todos os dias que a gente se reúne para orar, a gente estabelece um propósito para orarmos juntos, né? Então, o propósito de hoje é para que você pedir ao Senhor que Ele abra o seu entendimento. Senhor, eu quero entender o que o Senhor está falando comigo. Eu quero entender qual é essa fase que eu estou enfrentando, que eu estou passando, que eu estou entrando. Eu não sei se você tem essa impressão, mas há momentos em que eu percebo que eu estou mudando de fase, né? Não, eu sinto que tem algo novo chegando, tem algo diferente se movendo agora na minha vida. E eu preciso entender o que essa fase significa para mim, porque se eu não entendo, eu fico estagnado. Então, a minha sugestão para você de oração é que nós possamos buscar nessa manhã o entendimento. Senhor, o que eu preciso compreender para essa nova fase, tá bom? Bom dia, Elaine, bom ter você aqui, amiga, Deus abençoe. Então vamos orar. Pai, te dou graças porque nós estamos na tua presença. E é uma alegria e refrigério para nossa alma saber que todas as vezes que nós nos colocamos em oração, o Senhor nos responde. Senhor, é muito bom saber que nós temos um Deus que nós podemos recorrer em todos os dias e que este Deus, este Pai, está de braços abertos para nos receber. É bom saber que o Senhor sempre nos ouve. E é assim, com essa certeza e segurança no nosso coração, que nós fazemos essa oração, cientes que a oração de um filho seu, ela nunca é desperdiçada. O Senhor sempre está com os seus ouvidos atentos para a oração daquele que o clama. E neste momento, nesta manhã, Senhor, nessa segunda-feira, nós queremos colocar diante do teu altar as nossas petições. Eu quero pedir para que o Senhor visite o coração de cada pessoa que está ao vivo agora comigo. E aqueles que posteriormente, Senhor, irão assistir, eu peço que o Senhor sonde o coração. O Senhor sabe exatamente quais são as necessidades de cada um deles. Quantas vezes, Pai, eu achei que precisava de algo, quando na verdade a minha necessidade era outra. Então eu não quero expor aqui as minhas necessidades e nem as necessidades dos meus irmãos à medida que nós achamos que é necessário tal coisa. Mas eu quero pedir para que o Senhor nos sonde e o Senhor aponte a nós qual é realmente, Senhor, a nossa necessidade de hoje. Eu peço que o Senhor venha nos mostrar realmente aonde deve estar o nosso olhar, aonde é a nossa prioridade, porque é fácil, Pai, se perder. É fácil, Senhor, inverter as prioridades.
É fácil, Senhor, nós colocarmos o nosso olhar para fora das nossas vidas. É fácil, Senhor, nós olharmos, Senhor, as coisas de uma maneira superficial, mas nesta manhã, Pai, eu quero pedir para que o Senhor volte o nosso olhar para de fato aquilo que é importante, aquilo que nós devemos nos atentar. Por isso eu quero te pedir, Senhor, entendimento. É necessário compreender, entender, Pai, quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor nos leva, Pai amado, para caminhar contigo, quando o Senhor nos tira de lugares, quando o Senhor muda a nossa história, nós precisamos compreender, entender o que o Senhor quer falar a nós, qual é a instrução do Senhor a nós. Quantas vezes, Pai, o Senhor repetidas vezes está nos instruindo, nos mostrando caminhos, nos mandando sinais, mas nós não conseguimos perceber, porque os nossos olhos estão direcionados para outro lugar, porque às vezes o nosso coração tão obstinado, Pai, não consegue ter sensibilidade para aquilo que o Senhor está pedindo a nós. Mas nesta manhã eu te peço um coração, Pai, sensível, uma mente, Senhor, aberta, que o fluir da Tua palavra, ela seja livre na nossa mente. Todo bloqueio, toda fortaleza que nos impede, Senhor, de ter um raciocínio livre, um raciocínio limpo em relação àquilo que o Senhor tem para nós. Porque às vezes o inimigo impede, Senhor, a nossa linha de raciocínio, colocando bloqueios, colocando desvios, colocando dificuldades de entender, ressentimento. Senhor, às vezes a nossa linha de raciocínio ela está comprometida, porque os nossos neurônios eles fazem conexões, Pai, incoerentes. Mas nesta manhã eu te peço, ajusta aquilo que está fora do lugar, aquilo, Senhor amado, que nós não conseguimos. Se tiver peça solta para o teu filho, ela olha, Senhor, e não consegue ver sentido no que está vendo. Mas que os teus olhos sejam abertos, os seus olhos espirituais, Pai. Muitas vezes, sim, eu sei que no cenário nós não teremos a compreensão de tudo, mas aquilo que é necessário para nós continuarmos firmes, sendo direcionados por Ti, que o Senhor nos permita, com a Tua misericórdia, compreender. Senhor, a Tua palavra diz que as coisas espirituais, elas não são compreendidas de maneira carnal, de maneira natural. Então eu peço, Senhor, que haja sensibilidade no nosso espírito para compreender, Pai, aquilo que o Senhor está fazendo no mundo espiritual. Senhor, todo desânimo, todo cansaço, toda paralisia, estagnação, que tome agora, que perca o seu espaço e que a tua alegria, a força, o ânimo do Senhor possa revigorar este meu irmão e esta minha irmã. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por aqueles que precisam da tua misericórdia. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por aqueles que clamam agora. Há pessoas agora, Senhor, em diferentes partes do mundo, clamando ao Senhor. Existem joelhos dobrados agora, Senhor, em muitos lugares, em muitos países, em muitos estados, pessoas com seus joelhos dobrados, clamando: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu quero unir a minha oração à oração deste meu irmão que chora agora, pedindo misericórdia, que clama agora, que as nossas vozes, Senhor, se unam, que as nossas vozes, Senhor amado, se unam agora e que a nossa fé seja renovada por Ti. Eu quero orar também, Senhor, pelos missionários que estão, Senhor amado, fazendo a Tua obra em lugares tão difíceis, em terras tão áridas. Pessoas que estão até, Senhor, em países onde a Tua palavra não é permitido ser pregada. Mas eles estão lá, porque eles levantam uma bandeira, o Senhor é a sua bandeira. Eles têm um propósito maior que é cumprir o chamado que o Senhor os confiou. Então eu peço, dê força, dê graça, reanima, envia o suprimento, envia, Senhor, o consolo, seja como um muro ao redor, não deixa o inimigo assolar, não deixa o inimigo se aproximar, não deixa, Senhor amado, o inimigo encontrar. Se por um caminho ele vier, que por 7 ele venha fugir. Aquele, Senhor, que está com o seu corpo, Pai, marcados pelas marcas da missão, que, Senhor, adquiriu doenças,
Pai, que sofreu tanta perseguição, que emocionalmente está abalado, Senhor, eu peço o refrigério do Senhor a essas pessoas. Missionários, Pai, que por amor ao Senhor se entregou à missão. Que o Senhor seja bom. Pai, o Senhor é bom, mas que eles sintam a bondade do Senhor. Que eles sintam a presença do Senhor, Pai, de maneira perceptível e notável. E que nesta manhã, Pai, cada missionário que está na obra, Senhor, árdua, chorando pela tua presença, seja revigorado por ti. Que eles sintam o ânimo do Senhor, que eles sintam a força do Senhor, Pai, para que eles possam continuar a sua jornada. Obrigado por sempre nos ouvir e fala conosco esta manhã, de maneira que nós possamos ouvir e compreender e aplicar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Marcinha, bom dia. Michel Gomes, bom dia. Cleite, bom dia. E Sheilinha, bom dia. É bom ter vocês aqui, viu? Gente, nós já estamos no meio do caminho do nosso propósito, né? De 52 dias de reconstrução. Hoje é o 27º dia. 50% já foi. A gente já tá aí caminhando para a reta final. E eu louvo a Deus porque eu já tenho recebido testemunhos de coisas que o Senhor tem feito. E eu me alegro muito pelas bênçãos do Senhor se materializando na vida de vocês. E a palavra deste projeto, deste propósito de 52 dias, é nós encerrarmos este ano de uma maneira diferente. E a forma como nós encerramos o ano é a forma como nós começamos o ano. E o ritmo que nós damos para o começo do ano é o ritmo que vai ser o nosso ano. Isso é natural. Se eu termino o ano no gás, determinado, trabalhando, eu vou iniciar o ano assim. E aí eu vou iniciar o ano motivado. E a motivação, toda a energia que eu colocar no começo do ano vai refletir nos 12 meses do ano. Então, o que acontece conosco muitas vezes? Vai chegando o final do ano, o nosso ânimo ele vai diminuindo. E por nosso ânimo diminuir, quando a gente faz a virada do ano, até você pegar o ritmo, já tá fevereiro, março. Aí quando você pisca, tá em abril, piscou, tá em julho, quando você vê o ano acabou de novo e você não fez nada. Então, o propósito dos 52 dias é nós reconstruirmos o nosso ânimo, a nossa disposição, a nossa fé, a nossa força e também fazer aquilo que cabe a nós fazer. Existem duas coisas para que a gente viva o milagre. Tem a parte em que nós temos que fazer, é onde as nossas mãos alcançam, são os difíceis de Deus para nós, mas nós temos que ir lá, se levantar e fazer. E tem a segunda parte, que é o impossível, que aí vem o agir do Senhor. Mas quando eu deixo o cenário preparado, né? Quando eu deixo o caminho preparado para o Senhor passar, não tem como dar errado. Então nós estamos aí a 50% do caminho andado já sobre essa visão, né, de entrar na terra da promessa, para alguns reconstruir a terra da sua promessa. Então eu louvo ao Senhor por Ele ter nos sustentado até aqui, né, e Ele vai continuar fazendo isso porque Ele é bom. Mônica, bom dia, bom ter você aqui. Pessoal, é o seguinte, como que nós funcionamos, né? Qual é o nosso modo operante? A nossa alma, ela trabalha com 3 fases. A fase em que eu busco orientação, né? Eu estou aberto à orientação, estou buscando orientação. Aí chega um momento da minha vida que parece que eu já busquei a orientação necessária para os próximos passos. E eu começo a andar debaixo daquela orientação. E aí, o que acontece? Pelo meu excesso, pausou, né? Mas eu acho que já voltou. Me avisa aí se voltou. Deu uma pausa aqui, a conexão parece que não estava muito boa, mas eu acho que voltou. Avisa aí pra mim, gente, vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo certo, se voltou. Que bom.
a nossa alma, ela, como eu estava dizendo, ela é dividida em 3 fases. A fase da orientação, em que eu busco, né, a orientação, eu tô ali buscando orientação, mas parece que em certo momento eu já recebi toda a instrução que eu precisava para caminhar, né? E aí, voltou, né, meninas? Glória a Deus. E aí eu começo a andar, eu começo a fazer. E aí eu corro o risco de ir para a segunda fase, que é a fase da desorientação. Eu tava muito bem, eu comecei muito bem, eu tava andando ali certo, eu tava buscando no Senhor, eu tava dando cada passo que eu tava dando, eu tava buscando a direção do Senhor, mas de repente o Senhor foi me conduzindo, né? É assim que acontece, o Senhor vai nos conduzindo, de repente parece que as coisas, elas clareiam, as coisas começam a dar certo, começam a acontecer e eu me sinto segura no lugar que o Senhor me colocou. E eu começo a andar, eu começo a tomar decisões, porque parece que o cenário, ele tá todo ajustado e favorável a mim. Então eu vou tomando decisões, e aí, neste momento, eu corro um grande risco, que é fazer algumas coisas de acordo ao meu ponto de vista, a minha percepção, a minha vontade. E aí eu começo a caminhar, e aí fiquei desorientado. Eu perdi alguma instrução no meio do caminho. E neste momento de desorientação, eu fico distante. Como eu tô perdido, desorientado, eu posso ficar longe do Senhor, longe daquilo que o Senhor tinha para minha vida. E aí eu preciso do quê? Da reorientação do Senhor. Ele volta e eu volto e falo: Senhor, me perdi. Senhor, eu perdi a direção, me ajuda a andar no seu caminho, me ajuda a encontrar de novo o caminho que o Senhor designou para mim. E aí o Senhor, com a sua bondade e misericórdia, vem e me reorienta. Foi assim com toda a trajetória do povo de Israel. Praticamente a base, né, dos 52 dias está sendo a peregrinação, desde a libertação, a peregrinação do povo de Israel. Era assim que acontecia com eles. Até quando eles chegaram na terra prometida, eles passavam um tempo recebendo a orientação, a instrução do Senhor. Eles colocavam em prática aquilo que o Senhor os orientava. Chegava um dado momento que eles se perdiam, eles ficavam desorientados. Aí as coisas começavam a acontecer de não muito bom para eles, né? Dava muito ruim para eles. E aí eles se voltavam ao Senhor. E aí eles buscavam a reorientação do Senhor. Às vezes por conta própria e muitas das vezes, quase sempre, o Senhor dizendo: gente, vocês se perderam, vem de volta, eu tenho um caminho para vocês. Era o Senhor, com a sua bondade, buscando o seu povo de volta que havia se perdido. E nós passamos por essa fase com muita frequência. Você vê que quando um atleta ele se prepara para um campeonato, o seu treinador começa a dar a ele instruções muito específicas. Ontem eu estava assistindo um campeonato de triatlo. E eu achei tão interessante porque era tudo muito cronometrado. O que eles tinham que comer em tal hora. A cada prova, né? Porque triatlon é nadar, é correr, é bike. Então, cada fase que eles concluíam, eles tinham uma instrução que eles precisavam seguir para que eles chegassem na final. Cada fase havia uma instrução específica. E enquanto o trajeto acontecia, tinha alguém lá observando para saber se eles estavam fazendo exatamente, cumprindo exatamente as regras daquele campeonato. As regras do jogo precisavam ser cumpridas. E quando eles saíam das regras, eles faziam alguma coisa que estava fora das regras, eles recebiam cartão amarelo, falta, até alguns casos de expulsão. Você saiu completamente das regras. E para esse jogo você não está apto mais, porque você não cumpriu aquilo que deveria ser feito. E para esse campeonato, o interessante era que não era tão relevante quem chegaria primeiro. Obviamente que quem chega primeiro tem ali o seu mérito. Mas o importante para esse campeonato, para esse circuito, era que todos completassem a prova. O mais relevante era chegar até o final do que o tempo que se gastaria. Você não precisa ser o primeiro, você só precisa completar
todo o circuito. Você não precisa ser o que tem mais destaque. Você só precisa ser fiel com as regras. Você precisa buscar ânimo para completar aquilo que você começou. E eu assistindo aquilo, eu fui tão ministrado. E o Senhor me levou a uma palavra que Paulo escreveu, que está lá em 2 Timóteo. Vamos ver se eu não marquei aqui, mas eu acho que é lá que tá. É isso mesmo, 2 Timóteo 2, que Paulo fala sobre isso, sobre o comprometimento do atleta em concluir aquilo que ele começou. Muitas pessoas começam muito bem. O começo de uma prova, o começo de uma jornada, você tem fôlego, você tem muito ânimo, você tem muita disposição para fazer, né? Então você começa ali no gás, porque você está descansado. Então é mais fácil seguir as regras, é mais fácil ser nutrido, é mais fácil pegar lá a cápsula que você tem que tomar para te dar energia, é mais fácil você pegar o seu squeeze para beber água, é mais fácil você colocar pressão, porque o seu corpo está descansado. Só que no meio do caminho, 50% do caminho já passou. Poxa, eu tô mais perto. Você olha pra trás e fala assim, quantos dias já foram? Então a gente olhar para as lives, a gente vai relembrar que nós estamos aqui diariamente desde maio. Quanto tempo já passou? Mas a palavra diz que o melhor não é o começo, mas é o fim de todas as coisas. É como essa fase que o Senhor nos colocou, por alguma razão o Senhor escolheu, para que estivéssemos juntos todas as manhãs. E o melhor não é o começo, não foi maio que foi, não foi o MT que foi o melhor. O melhor está no final de todas as coisas. Esta é a melhor parte. Está como nós vamos terminar. E olha o que Paulo fala aqui, ó. Vamos ler o capítulo 2, versículo 1 do capítulo 2. Aí a gente vai conversando até chegar no versículo em que eu, de fato, quero falar com vocês. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A nossa força, ela não vem do nosso intelecto, da nossa saúde mental, daquilo que nós podemos, os recursos que nós temos. Paulo orienta Timóteo a buscar. Ele falou, força, ele vem em Cristo Jesus. E aí, ontem assistindo esse campeonato, né, esse circuito, uma das pessoas falaram assim, durante o trajeto, eu busquei força no Senhor. Eu falava, Senhor, o Senhor dá força para Sansão, me dá força também para concluir esse circuito, que eu não pare no meio do caminho. Existem momentos em nossas vidas que nós nos sentimos sim, com o nosso corpo fragilizado, cansado, desgastado, porque um atleta, ele vai brigando, ele vai negociando com a dor. Gente, isso é muito, muito profundo. Tem pessoas que têm baixa resistência à dor. Tem pessoas que têm baixa resistência, a física mesmo. Tem pessoas que têm baixa resistência à dor. Tudo para essa pessoa dói mais do que os demais. Você vai fazer a recuperação, de repente, de uma cirurgia é mais demorado do que os demais, porque é uma sensibilidade muito grande à dor. Há uma sensibilidade à dor. Essa pessoa sente muita dor. Mas aqui o que a expressão de Paulo para Timóteo, fortifique-se, você precisa ser forte. Um dos pontos de oração que nós devemos incluir no nosso caderninho, se você tem um, é pedir para o Senhor te fazer forte. Pessoas com baixa resistência à dor, com baixa resistência à adversidade, a vencer a adversidade, é uma pessoa que ela vai parar no meio do caminho. Ela vai dizer, eu parei porque eu não aguentei mais. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu não consegui, eu desisti porque eu não aguentei mais. E às vezes a nossa mente nos engana. A nossa mente vai falar pra gente assim, olha, você não suporta mais, mas é mentira, a gente suporta. Eu já falei pra vocês olha que bênção, gente. Lá no Piauí tá chovendo, deu um refrigério aí também, né, Edna? Mas é uma chuva ok, né? É uma chuva, porque às vezes tem chuva de gente que vem devastando tudo. Mas que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos do Piauí e que a chuva seja uma chuva que venha nutrir a terra e trazer refrigério para a vida de vocês.
É isso, pastor, uma mente desgastada. Só que a nossa mente, gente, ela mente pra gente. A nossa mente mente. Acredite em mim. A nossa mente mente. Quando você acha que você não pode mais, você consegue negociar com o seu corpo. Lembra daquele filme que eu sugeri que vocês assistissem? Eu não sei se alguém assistiu, mas se você não assistiu, eu sugiro que você assista. Desafiando o Gigante. O treinador, ele coloca um dos seus jogadores para treinar, para atravessar o campo com um garoto nas costas. Ele tinha que atravessar o campo rastejando. E aí o menino falou assim, eu não dou conta, eu posso fazer de repente, vou dar um exemplo aqui, tá? 2 metros, 2 metros eu aguento, 3 metros assim, ó, vai lá, 4 metros talvez assim, ó, no meu limite, mais do que isso eu não dou conta. E um exemplo, tá? Que eu não lembro o espaço citado no filme, mas digamos que tinha 20 metros para ele percorrer. E ele disse, 20 metros, treinador, é impossível. Sei lá, talvez 5 eu até, assim, no meu ápice eu até consigo, mais do que isso não. E aí o treinador colocou uma venda nos olhos dele e disse, eu quero que você tente. Não diga que você não consegue. Treinador, mas eu já tentei, eu não consigo. Ele falou, eu vou colocar uma venda nos seus olhos. E eu quero que você tente. E aí quando o menino começou a fazer rastejar pelo campo, o treinador falava, ele já queria desistir, porque o corpo dele disse que era até ali que ele podia. O corpo dele dizia que ele não podia ir além do que aquele limite. E aí o treinador disse assim para ele, negocia com o seu corpo. Comece agora a negociar com o seu corpo. Negocie com a sua mente. Ele falava assim, negocie, fala que você pode ir mais, que você consegue ir mais, não desiste agora. E aquela voz ecoando no ouvido daquele menino, ele começou a ser revigorado. Qual é a voz que ecoa no seu ouvido? Que voz você tem ouvido? A voz de que você não é capaz, de que Deus não vai fazer? A voz do inimigo? A voz da desistência ou é a voz do Espírito Santo? E eu lembro sempre, eu já assisti esse filme milhões de vezes e toda vez que eu assisto eu me emociono, porque eu olho para aquele treinador como o Espírito Santo fazendo comigo e com você. Ele falando, filha, você consegue, dá mais um passo, dá mais de você, entrega tudo de você, filha, porque você pode. E eu falando, Espírito Santo, eu não vou conseguir, e ele dizendo, você consegue, dá mais um passo. Negocia com o seu corpo e vai além. Negocia com a sua mente e persiste mais um pouco. E aí quando aquele menino falou assim, treinador, eu não aguento mais. Eu não aguento de verdade, agora eu já não tenho mais força. Já foi tudo que eu tinha dentro de mim, eu já entreguei. Aí o treinador tirou a venda dos olhos dele. Ele tinha atravessado todo o campo. Ele foi muito além do que ele achava que ele podia ir. Quando nós chegamos no meio do caminho de qualquer projeto, vem para nós um desgaste emocional tão grande que nós achamos que não vale a pena persistir naquilo, porque eu já andei tanto e nada mudou. E aí é onde o inimigo começa a ganhar espaço na nossa mente, porque nós achamos que não é possível vencer. E aí o que Paulo está falando para Timóteo? Fortifique-se na força do Senhor. Deus, eu já não consigo mais, mas eu me agarro, eu peço que venha do Senhor a força, que a minha força venha de ti, Senhor. E as palavras que eu ouvir dizer, aí ele continua, né? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouvir dizer na presença de testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo sofrimentos como bom soldado de Cristo. Suportar. A gente não quer suportar mais nada hoje em dia, né? A gente tem uma tolerância baixa. As coisas estão acontecendo e nós queremos resolver do nosso jeito, no nosso time. Nós não queremos suportar, nós queremos fugir dos lugares, não é? O lugar tá desconfortável, então a gente abandona o lugar. Porque a gente não quer passar pelo sofrimento. E aí o que Paulo está pedindo para Timóteo? Suporte comigo o sofrimento. Como quem? Aí é uma outra coisa que ontem me chamou a atenção, né? Ele fala assim, ó, como um bom soldado de Cristo.
Quando aquilo que eu estou fazendo tem um propósito, a minha motivação ela muda num nível assim, ó, surpreendente. Eu assistindo aquela prova, aí os atletas, eles estavam chegando, né? Eles estavam vindo passando a linha de chegada, enfim, eles concluíram a prova. E uma coisa me chamou a atenção. Os atletas que passavam, que passavam a linha de chegada e que tinha lá familiares esperando, eles reagiam de uma forma. Atletas que carregavam a bandeira do seu país nas costas e eles passavam a linha de chegada, eles reagiam de uma forma. Aqueles que não tinha ninguém, não tinha, parecia que eles estavam ali meio que sem um propósito. Eu não sei, eu não tô julgando, tá? Tô falando a impressão de fora que eu tive. Eram pessoas que chegavam ali na linha de chegada, ultrapassavam, mas eles pareciam que eles não tinham um propósito externo para cumprir. Essas pessoas, elas tinham um ânimo menor. As pessoas que tinham famílias lá esperando eles atravessarem a linha de chegada, o seu corpo ele reagia diferente. Mesmo depois de uma prova tão desgastante, eles tinham forças para celebrar, para pular, para abraçar os seus familiares, os seus amigos que estavam ali. Eles tinham ânimo ainda. Era uma chegada bonita, sabe? Era uma chegada triunfal. Eles andavam triunfantemente. Nós lemos um versículo que falava assim, né? Que o povo de Deus, eles saíram do Egito andando triunfantemente. Aqueles atletas, eles passavam a linha de chegada para abraçar os seus familiares e eles estavam triunfantes, cabeça erguida, as costas assim, sabe, bem posicionadas. Eles estavam cansados, eles estavam com o seu corpo mortificado pelo desgaste da prova, mas eles tinham ânimo. Eles estavam triunfantes. Pessoas que carregavam a bandeira do seu país, eles chegavam triunfantes, eles chegavam beijando a bandeira do seu país e eles celebravam porque eles tinham levado o nome do seu país a um outro lugar para as pessoas falarem assim, neste país tem gente forte. Neste país tem pessoas que são persistentes, eles carregavam com orgulho, levantavam a bandeira dos seus países. E aqueles que não tinham uma motivação externa, aparentemente, eles chegavam tão acabados, tão enfraquecidos, que eles precisavam ser carregados. Isso foi tão marcante para mim, porque eles continuavam carregando, eles terminaram a jornada, mas o corpo deles dava sinal de fraqueza, de não suporto mais, e a linha de chegada é um momento muito triunfal, né? É um momento que você tira foto, é um momento que vai ficar marcado, porque o circuito ninguém viu. As lutas que eles passaram, a negociação que ele teve que fazer com o corpo dele, ninguém viu. Mas como ele chegou, é o momento que vai ser registrado, foi o momento que foi filmado. E ele vai se ver chegando cabisbaixo, ele vai se ver chegando desmaiando. Teve pessoas que desmaiaram, que tiveram que ser carregadas. Mas essas pessoas, a aparência que se dava, que elas chegavam de cabeça baixa, elas não tinham para quem olhar. Elas não tinham uma bandeira para levantar. Parecia que o propósito delas era mais interno, era algo que elas precisavam fazer para elas. Elas não tinham para quem mostrar e compartilhar aquilo. E o Senhor fala que Ele é a nossa bandeira, né? Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Quando a minha bandeira é o Senhor, o meu compromisso, né, quando a minha motivação é fazer o nome do Senhor ser conhecido e glorificado, eu não esmoreço. Porque eu penso assim, eu preciso levantar essa bandeira para que saibam que neste lugar aqui, neste país aqui, neste reino aqui, o Senhor nos fortifica. A motivação ela é outra. A motivação, ela vem. Eu falo assim, não, eu vou até o final. Por que você está fazendo isso? Por que você persevera? Por que você está até agora? Por que todas as manhãs você está ali e separa uma hora? Porque eu estou me fortificando no Senhor. Porque o Senhor é a minha bandeira. E eu quero que o nome do Senhor na minha vida seja glorificado. Qual é a sua motivação? A minha motivação é que o nome do Senhor seja glorificado. É levantar a bandeira que é o nome do Senhor. E aí Paulo continua, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou.
Você tem que entender qual é o propósito. Por que você faz o que você faz? Por que você está aqui todas as manhãs? O que o Senhor te chamou para fazer? Porque quando o Senhor te chama e você diz sim a esse chamado, você se alista para esse chamado, o que acontece? As coisas que vão acontecendo e pipocando ao seu redor não diz nada mais para você. Porque se um soldado for ficar toda hora se envolvendo com as coisas civil, ele perde o foco. O que é a primeira coisa que um soldado faz quando ele precisa ir para a guerra? Ele sai da sua casa e vai para o campo de concentração. Ele vai para o campo de batalha. Porque as preocupações da sua casa, de uma vida civil, não deve mais ocupar a sua mente. Quando nós nos preocupamos com coisas que está desalinhado, existem coisas, gente, que está desalinhado com o nosso propósito. E eu já falei para mim mesma e repito isso todos os dias. Quando algo vem para mim, eu pergunto: o que isso tem a ver com o meu propósito? O que isso tem a ver com aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Eu preciso me envolver nisso? Não, eu não preciso, então eu não me envolvo. Porque o envolvimento em coisas que não é da nossa conta, que não faz parte do nosso propósito, nos tira do foco. Nós nos envolvemos com as coisas civil e nós esquecemos daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E Paulo falou assim, ó, nenhum soldado se deixa. Não é que as coisas não vêm, não é que as coisas não chegam, não é que os problemas não surgem, mas ele não se deixa, ele blinda a sua mente, não se deixa envolver com as coisas, com os negócios civil. Porque já que deseja, olha aqui, ele não se deixa, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado, e é aqui que eu queria chegar. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Nenhum atleta, ele é coroado. E aí eu assistindo aquele campeonato, e aí uma pessoa falou assim, eu levei um cartão amarelo. Nem era, eu não estava fazendo nada. A pessoa que o observou, ela foi injusta comigo. E eu perdi tempo, porque eu tive que ficar parado ali por um tempo. Mas eu não deixei isso me parar. E mesmo eu sendo injustiçado, eu esperei, e fiquei ali, eu perdi vantagem, porque eu tava na frente, eu tive que parar. O corpo esfria. Então imagina, você tá ali na alta adrenalina, se você para, já sentiu isso? Você tá lá limpando a casa, não sei o quê, e quando você para, que a dor aparece. Nossa, mas eu fiz tudo, eu não senti nada, adrenalina, corpo lá em cima, adrenalina lá em cima, você faz tudo. Quando você para, a dor aparece. Então, para um atleta parar no meio do auge da adrenalina é uma perda muito grande. E aí ele disse assim, eu fui injustiçado, eu não fiz, eu não saí da regra, mas quem me observava disse que eu saí. O nosso Deus não é essa pessoa. Ele não é injusto conosco, mas às vezes nós nos sentimos injustiçados. Senhor, eu não merecia passar por isso. Não é uma frase que a gente fala isso? Por que, meu Deus? Porque eu tive que passar por isso. E aí, ao invés da gente fazer como esse atleta, ele falou, e eu esperei. Eu não deixei esta adversidade que surgiu no meu caminho roubar o meu ânimo. Aquilo ali foi me dando mais gás, aquilo ali foi me dando uma ira. E eu falei, não, quer me parar no meio do caminho? Pois eu vou chegar em tempo recorde. E uma das provas eu fiz em tempo recorde para que eu ganhasse, para que eu recuperasse aquilo que me foi perdido. E nós não temos essa mentalidade. Quando algo é tirado de nós entramos num estado de desistência, ao invés de nós nos levantarmos e falar. E ontem, né, o pastor o Wilson foi muito feliz, ele trouxe uma palavra muito poderosa mesmo, e ele nos lembrou de Davi. Davi, quando ele foi para casar com a filha de Saul, ele pergunta, o que eu preciso fazer, né? O que eu preciso fazer para casar com Mical? E aí o Saul falou assim, eu quero que você me traga 100 prepúcios dos filisteus. Se você trouxer 100, eu entrego a minha filha a você. Davi não trouxe 100.
Ele foi e trouxe 200. Ele fez o dobro do que tinha pedido a ele. Ele deu mais do que tinha pedido a ele. O problema nosso, meu e seu, pode ser que não seja o seu, mas é meu. A gente se desanima no dia da nossa adversidade, o nosso ritmo, a nossa produtividade, ela cai. Porque nós estamos desanimados, porque nós estamos desgastados. Mas no dia de desânimo, nós temos que buscar força e fazer mais. Ah, inimigo, você acha que eu vou parar agora? Então eu vou dobrar o meu posicionamento, dobrar a minha busca, eu vou ser tratado pelo Senhor. Essa situação eu vou aproveitar para ser tratada pelo Senhor, porque não é do meu feitio reagir assim, mas já que você está com frequências me colocando essas adversidades, eu vou usar isso como um combustível para ser melhor. No meio do caminho há um sentimento que ronda os nossos corações, da desistência. No meio do caminho há um sentimento que rodeia, que tenta nos influenciar, que é o sentimento da desistência. Você olha para trás, você vê tudo que você andou e nada mudou. E você olha para frente e você vê o tanto que ainda falta para você andar. Você vê o tanto que falta ainda para você percorrer e você fala assim: eu não consigo mais. Eu só conseguia 50%, eu não consigo ir mais. E aí começa a vir aquele sentimento de que não vai dar certo. É inútil essa sua entrega. É ineficaz essa sua entrega. Mas o final das coisas é muito melhor do que o começo delas. É lá que eu vou receber a coroa. É lá que eu vou receber o meu galardão. É no final que eu vou receber a minha medalha e vou dizer a minha bênção, né? A minha promessa, aquilo que eu esperei. Eu preciso completar o circuito. Se eu não completar, Paulo está dizendo aqui, nenhum atleta é coroado vencedor. Não é se ele chegou primeiro. É ele competir de acordo com as regras. E tem que ir até o fim, gente. Tem que seguir as regras. Que regras são essas? São aquilo que o Senhor pede para nós. Não é a regra da imposição pode ou não pode. É o que o Senhor quer que eu faça hoje. Qual é a regra de hoje para mim? Né? A sua regra de hoje é uma, a minha regra de hoje é outra. Mas para que eu me seja declarado vencedora nesse percurso, nessa jornada, nessa competição, nesse jogo, porque nós estamos lutando, tem um adversário. Quando é um jogo, quando é uma competição, quando tem um de um lado e outro do outro lutando pela mesma coisa. O inimigo quer nos destruir e o Senhor quer nos fazer vencedor. Mas para isso nós precisamos ir até o fim. Se eu parar no meio do caminho, o que vai acontecer? O galardão que eu vou receber é do inferno. Olha que maravilhosa, desistiu, toma aqui ó, a sua recompensa. Mas se eu for até o fim, quem vai me entregar o meu galardão, a minha coroa, a minha medalha de vencedor é o nosso Senhor. E aí nós precisamos escolher se nós vamos parar ou se nós vamos continuar. Nós precisamos escolher. E aí, na metade do caminho, quando o seu corpo já está desgastado, a sua mente já está cansada, você tem que aprender a negociar com o seu corpo. Negociar com a sua mente. Não vai ser mais fluido como no começo. Não vai ser mais leve como no começo. Não vai ser tão facinho, morango com açúcar como no começo. Vai ser um pouco mais árduo. E qual é a sua parte? Negociar. Não. E negociar é só pro dia, tá? Você não vai negociar pra semana. Não, essa semana eu vou vencer. Não tem que vencer a semana. Tem que vencer um dia. Lembra que nós falamos do pão nosso de cada dia? Senhor, eu preciso de alimento para hoje. Tira a mente do amanhã e traz para hoje. Senhor, eu preciso para hoje. Me dá força para ser fiel a Ti. Porque o compromisso no momento de adversidade é ser fiel a Deus. Qual é a sua bandeira? Você está levantando que bandeira? É do dinheiro? Se você estiver levantando a bandeira do dinheiro, você vai chegar na... se você chegar na linha, que eu acho pouco provável que chegue, você vai chegar desgastado.
arrasado, destruído. A filmagem que você vai ter de você atravessando a linha de chegada é desmaiando. Se a sua motivação ela não for a motivação certa, você vai continuar andando, se arrastando. Mas se a sua motivação for carregar a bandeira do Senhor, você vai chegar saltitante. Porque na presença do Senhor, até a tristeza perde a compostura. A tristeza perde a compostura, ela tem que saltar de alegria. E essa alegria não é uma alegria natural e humana, é fruto do Espírito. É uma virtude que o Espírito coloca em nós. E nós damos respostas às coisas de acordo com, não com a nossa humanidade, mas com o fruto que foi desenvolvido em nós, pela nossa persistência. Fruto do Espírito, virtude. O que é uma virtude? Virtude é uma habilidade em que eu repito, virtude é uma, como é que eu posso dizer? Oh meu Deus. Virtude se constrói com hábitos. É hábitos a palavra. Virtude se constrói com hábitos. Eu vou ter o hábito de agora em diante negociar com o meu corpo. A paciência tá indo embora, eu negocio com o meu corpo. E vou falar assim, eu vou ser mais persistente, eu vou ser mais paciente. Porque os frutos do Espírito vai começar a manifestar na minha vida a partir das respostas persistentes que eu dou na minha vida. Então, 50% do caminho já foi. A gente já percorreu 27 dias nesse projeto de reconstrução. Por mais que você olhe, eu tive bastante testemunhos, eu me alegrei muito, muito mesmo. Se você não teve avanços nesses 27 dias, ou talvez desde maio, fala assim, eu tô aqui todo dia de manhã e minha vida tá igual. Não desista agora. Negocie com a sua mente, negocie com o seu corpo. E você vai passar essa linha, você vai chegar no lugar que o Senhor quer para você. E você não vai chegar desgastado, morto, esmilinguido. Você vai chegar celebrando, carregando a bandeira do Senhor, Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Amém? O pastor Sérgio colocou aqui, José levantou a bandeira do Egito, glória a Deus, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É sobre isso. E sabe, gente, a maior responsabilidade não é do que ouve, é do que fala. A maior responsabilidade é a minha, que estou todas as manhãs falando. É do pastor Sérgio, que está sempre no altar pregando. Essa é a maior responsabilidade. É daquele que eu falo. Porque o que Paulo fazia? Paulo falou assim, eu esmurro o meu corpo para que depois de eu ter falado tanto, pregado para tantas pessoas, ganhado o mundo inteiro, eu mesmo não venha perder a minha alma. Então que o Senhor tenha misericórdia daquele que fala a sua palavra. No sábado retrasado nós recebemos uma missionária e ela disse assim, eu resisti muito de pregar a palavra. Muito, e o Senhor me chamava para este ministério. E eu resisti tanto, mas tanto, porque eu sabia que a partir do momento em que eu me disponibilizasse a pregar, eu teria que viver exatamente aquilo que saía da minha boca. E difícil é viver aquilo que se prega. E ontem eu conversava com o Mateuzinho sobre isso. Eu falei, amigo, antes de nós falarmos, nós temos que viver aquilo que nós falamos. Então que a gente possa sim esmurrar o nosso corpo, a nossa vontade, sabe, de fazer do nosso jeito. A nossa sabedoria extrema, porque a gente tem tanta, né? A gente acha que a gente sabe tanta coisa. A gente acha que a gente tem opinião para tudo, a gente acha que a gente tem solução para tudo. A gente tem um ímpeto de querer fazer do nosso jeito. E é no momento em que eu tento fazer do meu jeito que eu fico desorientado. Então que nós possamos não sair nem da direita e nem da esquerda, mas não ir nem para a direita nem para a esquerda, mas andar em retidão. Aleluia, glória a Deus, Edna, Sol, Alê, que Deus te guarde, Alê, que o Senhor seja contigo e te dê força. Moisés construiu um altar e chamou o Senhor e a minha bandeira. Glória a Deus por isso.
Amém. Gente, que essa palavra ela possa ecoar na sua alma. E que no momento em que você achar que você não tem mais força, você se lembre dela. Você se lembre das palavras de Paulo. Fortifique-se na força do Senhor. Nenhum soldado vai vencer batalha envolvido com coisas dessa terra. Mas a preocupação dele é agradar aquele que o alistou. Quem te chamou foi o Senhor. Se envolva nas coisas que são do alto. E como que eu me perco? Só para eu fechar. Todos os dias chega pra gente demandas e demandas de problema. Demandas e demandas de problema. Todos os dias. Você tem que selecionar qual delas você vai pegar para você colocar a sua força, energia e resolver. Se você pegar todas, você morre no meio do caminho. Tem coisas que não tem a ver com você. Por que você está pegando? Tem coisas que não é para você fazer. Por que você está se envolvendo? Então, foca em pegar aquilo que é seu. Qual é o problema que eu tenho que resolver? Que compete ao chamado que me foi dado. Que compete àquilo que me foi confiado. O quê? Tem um monte de coisa surgindo todos os dias, gente. Se a gente pegar o que não é nosso, a gente vai se desgastar e vai parar no caminho. Peça entendimento ao Senhor. Davi, ele matava 1 leão por dia. Não era 50 leão por dia. E eram os leões que vinham para atacar as suas ovelhas. Que vinham prejudicar aquilo que ele cuidava. Entende isso? Então, aquilo que você tem que colocar a sua energia em um problema por vez. E aí, essa missionária, ela é muito maravilhosa, que o Senhor a abençoe. Ela liberou uma palavra para a minha vida. Ela disse assim: fé, é assim que eu faço. Essa palavra, eu até anotei. Eu até anotei essa palavra para que eu me alimente dela. A cada dia de provação, a medida certa para suportar. Cada dia de provação, a medida certa para suportar, o Senhor nos dá. E quando Ele nos dá força para matar o leão, o urso e o gigante, que nos lembremos de tirar a cabeça dele. Porque se eu deixar ele semi-morto, ele vai se levantar de novo e vai vir contra mim. Não esqueça, ela me disse isso, não esqueça de tirar a cabeça dele. Existem problemas que o mal, ele tem que ser sanado na raiz. Porque se eu deixar ele semi-morto, ele tem a oportunidade de se restabelecer e vir contra mim. Então não perca tempo olhando para coisas que não tem a ver com você, gastando sua energia com aquilo que o Senhor não pediu para você fazer. O desgaste vem quando você toma conta de coisa. Lembra que nós falamos sobre a vinha lá de Provérbios, que ela falou assim: eu estou cansada, eu estou queimada do sol, porque os meus irmãos me obrigaram a tomar conta de uma vinha que não era minha. A minha ficou lá, largada, jogada, e eu tive que tomar conta de uma vinha que não era minha. Desgastes acontecem quando nós nos sobrecarregamos, quando nós pegamos coisas que não devemos pegar. E só para fechar de verdade mesmo, que eu tô igual aqueles pregador falando, é só para acabar e falar mais meia hora. Uma identificação, para você entender se você tá sobrecarregado, quando você tá muito pesado, sabe? Quando você tá se sentindo muito pesado. Você tá até curvado. Aí você tem que falar assim: eu estou carregando um fardo que não é meu, porque o jugo e o fardo do Senhor é suave e leve. Então quando eu tô muito assim, muito sobrecarregada, muito estressada, eu falo: vixe, peguei alguma coisa que não me pertence. E aí eu vou orar e peço pro Senhor me mostrar o que eu peguei que não é meu. Porque a partir do momento que eu percebo o que eu peguei que não é meu, eu falo: Senhor, isso não é meu, me perdoa. Eu peguei um jugo que não é meu, uma carga que não é minha. Tô aqui, Senhor, falida de forças, porque eu fui desobediente a uma instrução do Senhor. Eu me desorientei, Senhor, mas eu peço aqui, me reoriente. Me dê uma nova instrução. Como eu faço para me livrar disso? O Senhor vem e me coloca no caminho. Nós estamos encerrando o ano e eu nunca encerrei o ano com tanto fôlego como eu estou encerrando este. Embora algumas pessoas acham que não. Nossa, tá tão tristinha. Meus irmãos, o Senhor tem me renovado dia após dia. E eu nunca encerrei o ano com tanto ânimo como eu estou encerrando esse. Sabe por quê? Porque eu só me preocupei com aquilo que o meu
Deus me alistou a fazer. Não peguei nada que não era meu. E assim, em nome de Jesus, será até que Ele venha. Amém? Amo vocês. Um beijo, bom feriado. E amanhã tem mais, às 7h01, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, meninas. Obrigado, meninos. Deus abençoe.